Sintonia do Vinho, com Alessandra Camargo. Tchim, mais uma vez aqui, brindando saúde e alegria para todos que desbravam conosco este mundo tão repleto de vida, com suas nuances que vão do tradicional ao moderno, porque acompanha a jornada da humanidade e não se limita a rótulos, e sim amplia horizontes. História, cultura, economia, dentre tantos outros, são vários aspectos a compor o percurso de tal bebida, assim como é na vida. Somos nós que traçamos linhas, divisas, por vezes para facilitar entendimentos, outros por comodismo, ou ainda razões tão diversas quanto nossas próprias personalidades. E como o mundo do vinho não é feito de estrada única, é claro que tem suas lendas também. Quem nos acompanha já ouviu a lenda do Thor na viagem, apresentada no episódio Nomenclaturas. Agora, neste episódio, contaremos para vocês a lenda do galoneiro. Galoneiro é como se diz em italiano galo negro. Aqui no Brasil, alguns até pronunciam galo nero, segundo a forma escrita. Isso não é importante. O que importa é que tanto quem está falando saiba, como quem está ouvindo saiba também do que se trata. E o que uma história de galo pode ter a ver com vinho? Calma, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Que pena que não conheço nenhum ditado com galo que queira dizer algo parecido. Mas tudo bem, tenha calma. Logo, logo entenderá o que tem a ver o galo com o vinho, ou melhor, um vinho. Sigamos com o causo em questão. Era uma vez, em algum momento do que a história classifica como Idade Média, lá pelos idos do século XII, ninguém que contou a prosa deu conta de precisar o ano. Na verdade, há quem diga que pode ter se dado no século XIII. No entanto, conta-se que sangrentas lutas por terras e poder ocorriam por toda a Europa. Embora muita coisa tenha mudado de lá para cá, não sei se posso dizer que o homem não lute mais por propriedades e poder. Enfim. Entretanto, seguindo com o nosso conto e voltando a sei lá que século do citado período medieval, as cidades italianas, denominadas Florença e Siena, travavam por praticamente 400 anos batalhas pela posse da famosa região de Chianti, Senese e Fiorentine, querendo estabelecer suas fronteiras e definir os vinhedos de cada região. Cada cidade tinha muitas razões, principalmente monetárias, como bem deve imaginar, para determinar que tinham mais terra do que lhes cabia. Assim, o tempo passava e nada se resolvia, e ambas perdiam com essas batalhas que nada definiam.
Cansados do impasse, uma ideia um tanto quanto inusitada foi proposta para solucionar tal questão. As cidades, então, decidiram disputar a definição da fronteira através de uma prova que ocorreria de forma pacífica, sem que vidas, entre outras coisas, continuassem a ser perdidas. 2 cavaleiros, cada um selecionado por uma cidade, com as cores referentes a estas, respectivamente, as representariam na tal disputa. A ideia consistia em que no dia combinado, ao cantar do galo, cada representante partiria de sua cidade, cavalgando em direção à outra, e a fronteira entre as cidades de Florença e Siena seria demarcada no exato local onde os cavaleiros se encontrassem. Ou seja, aquele que conseguisse percorrer maior trecho garantiria à sua cidade o domínio sobre o maior pedaço de terra. Na véspera da disputa, Siena escolheu um galo branco e Florença um galo preto. Não sei se para aumentar o peso da façanha, mas há quem diga que o galo branco, escolhido por Siena, era garboso e forte, e o galo preto, escolhido por Florença, chegava a ser subnutrido. Siena, a fim de deixar o seu galo feliz, o alimentou com regalia, considerando que, bem alimentado, o galo estaria disposto e bem cedo cantaria. Já Florença não alimentou o galo por eles escolhido. O galoneiro de Florença, desesperado de fome, começou a cantar antes mesmo do sol nascer, no dia que seria decisivo. E o galo de Siena continuou a dormir, refestelado com sua barriga cheia. Como já sabemos, cada cavaleiro partiria do portão de sua cidade, e assim se deu que o de Florença partiu a galope com o cantar do seu galo, que se deu antes do dia raiar, enquanto o cavaleiro de Siena teve que esperar ainda um tempo até que o seu galo acordasse para cantar. Dos cerca de 60 quilômetros que dizem separar as duas cidades, os 2 cavaleiros encontraram-se a cerca de 12 quilômetros dos muros de Siena, no município de Castellina, local que passou a ser chamado Croce Fiorentina, e assim foi que Florença conquistou uma grande parte da região de Chianti, numa disputa pacífica e pra lá de engenhosa. O acordo entre as cidades foi respeitado e o limite entre as duas foi determinado no local de encontro dos representantes das cidades. A maior parte daquele território então disputado pelas duas cidades ficou sob o domínio da República de Florença, ou República Florentina. Eis que a lenda revela quão útil pode ser uma boa estratégia, até mesmo no sentido de poupar grandes perdas para todos os envolvidos numa disputa. Embora eu não queira conjecturar sobre qual foi
o destino do galo branco, ou da pessoa, ou pessoas, não sei, que decidiram pela estratégia de o alimentar com fartura. Porque, apesar de honrarem o acordo, imagino que felizes não ficaram com o resultado. E sei lá como reagiram. A questão é que de nada disso sabemos. E embora muitos creiam que o relato é verdadeiro, ou melhor, relatos, porque como todo caso, há versões com detalhes que se diferem ou aumentam. A questão é que não se pode atestar se é apenas uma curiosa narrativa contada a gerações de um para outro ou se realmente aconteceu e marcada ficou nas memórias. O fato é que, com certeza, verídica ou não, é envolvida num certo tom curioso e gracioso. Em se tratando especificamente da região conhecida por Chianti, uma parte das terras que eram disputadas pelas duas cidades, podemos dizer que ela já era valorosa nessa época, com suas pequenas vilas que se formavam em torno das plantações de uvas. Nos dias atuais, é muito conhecida pelos vinhos que lá produz e principalmente um, sob a denominação de origem controlada e garantida, DOCG, o Chianti clássico, ou como falamos aqui no Brasil, Chianti clássico, do consórcio Vino Chianti, que usa um selo com o galoneiro em suas garrafas, como símbolo da certificação dos seus vinhos, para promover e proteger a origem deste vinho tão conhecido pelo mundo. É isso mesmo, o galoneiro se tornou emblema do famoso vinho que é produzido numa região delimitada e que segue específicas regras de elaboração que lhe conferem alta qualidade. Enfim, a presença de tal selo permite fácil reconhecimento pelo consumidor. Só para constar, ele começou a ser usado como emblema da região por uma liga militar da época que protegia o território contra invasores. Algum tempo depois é que foi adotado pelo consórcio Vino Chianti. Ah, e só para que saiba, há um grande hotel na Itália chamado Galoneiro. Há uma editora na Espanha, há cafés e há um restaurante no Brasil que utiliza o nome. E sei lá quantas coisas mais. O tal galo não rende só histórias, não. O bichinho ficou pra lá de conhecido, não é mesmo? Então, essa é a lenda do galoneiro. E você, gosta de causos como este? Esse é um episódio que está um tanto quanto diferente do que tem tido aqui pelo programa. Estou pensando em, quem sabe, de vez em quando, trazer um caso assim, num episódio que ficará focado no conto e, por isso, também ficará mais curto, mas claro que sempre com algo que o relacione ao vinho de alguma forma, porque este é e continuará o podcast Sintonia do Vinho. Eu quero muito saber o que você acha da ideia. Afinal, nosso objetivo é que você aprecie,
Porque se fosse só para fazer o que eu penso, sem te levar em consideração, não seria preciso publicar, não é mesmo? Então, diga-me o que acha. E se estiver gostando do nosso conteúdo, peço que o compartilhe. Como você sabe, precisamos de sua ajuda para crescer. De qualquer forma, tenho muito a lhe agradecer. Agradecer sua companhia por estas trilhas tão instigantes e de experiências tão sensoriais do mundo do vinho. Sigamos juntos a desbravar. Afinal, quem gostaria de seguir só por alguma trilha? Ah, e antes que eu me esqueça, para quem aprecia o lado visual, temos em nosso Instagram imagens, informações e diversas dicas. Acompanhe-nos por lá também. Sintonia do vinho. Sejam verdadeiros ou não, causos podem entreter, assim como nos levar a refletir. E se algo for incentivo no agir, a experiência auxilia o nosso discernir. Tchim, tchim.